Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 6. Vamos meditar hoje no versículo 6 até o 8. Filipenses capítulo 1, versículos 6 a 8. Vamos ler. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Irmãos, é muito bom quando a gente lê versículos como esse, e a gente pode olhar e desfrutar dessa esperança e desse conforto na própria soberania de Deus. O versículo 6, ele traz exatamente isso. Paulo descansando na soberania de Deus. Se tem uma certeza que a gente tem que ter na vida cristã, é a fidelidade de Deus em iniciar a sua obra e concluí-la. Como diz a própria palavra, Deus ele não vai se contradizer. Deus ele é fiel a Ele mesmo, e as promessas que Ele fez em relação a Ele, em relação a nós, Ele vai cumprir. Quando a gente olha para a vida cristã, a gente percebe que até no próprio chamado que Ele tem, o chamado que Ele teve na vida de cada um, Ele se mostrou soberano. E Paulo, ele, nesse bloco aqui ainda do capítulo 1, em que ele está fazendo não só uma introdução à igreja de Filipenses, aos Filipenses, mas ele já está aqui agradecendo, ele já está descrevendo coisas em relação aos Filipenses, que mostram uma igreja que já tinha uma marca de serviço, uma igreja que o tinha abençoado. E Paulo, ele olha para tudo aquilo que já tinha acontecido na vida dos filipenses e fala: Deus iniciou essa obra, Ele vai concluí-la. E ele começa então a falar do porquê que ele acredita nisso. E ele começa então a descrever no versículo 7 essas marcas. Uma igreja que participou nas algemas, na defesa, na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Nessa manhã, se eu apenas falasse aos irmãos que a fidelidade de Deus, ela se mostra na própria conclusão, no início, no meio, nesse processo, e na própria conclusão da obra, o devocional já estaria concluído, porque o que interessa, a ideia central dessa manhã, é que você saia daqui entendendo que Deus é fiel a Ele mesmo, e a obra que Ele iniciou, Ele vai concluir. A ideia central desses 3 versículos é essa. Mas Paulo, ele desenvolve o raciocínio dele, confirmando e dando exemplos de como que aquela igreja, ela vivia, e aí lembrando lá de 1 Pedro 1:10, 2:10, de que aquela igreja, ela confiava, só que ela vivia de modo digno a vocação pela qual o próprio Deus tinha chamado. Então não era apenas confiar no chamado de Deus, mas era viver de modo digno a vocação pela qual o próprio Senhor chamou aquela igreja. Isso tem algumas implicações práticas para a nossa vida. A primeira implicação prática para as nossas vidas é que quando a gente tem essa confiança de que Deus nos chamou e de que Deus está fazendo a obra, quando viermos a passar por dificuldades, por lutas, por conflitos internos, que levam inclusive a questionar essa própria soberania de Deus, se sou de fato filho, filha de Deus, a gente aprende a descansar, a gente aprende a confiar e não se perder nessa discussão. Como diz lá Pedro na sua carta, para que não venhamos a tropeçar nesse tipo de dúvida, nesse tipo de discussão. Quando Deus inicia a sua obra, Ele tem a intenção de terminar. E isso significa que não estamos sozinhos nesse processo. Perceba que Paulo, ele coloca
estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, quem começou essa obra não foi nós. Se dependesse da gente, continuaríamos totalmente entregues aos delitos e pecados, totalmente cegos. Então perceba que o descanso e essa confiança em Deus, ela revela uma plena consciência de quem foi que iniciou essa boa obra, que foi o próprio Deus. Então essa certeza de que quem iniciou essa obra foi o próprio Deus, nos leva a descansar, nos leva a confiar no próprio Deus. E estou bem certo de que Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando a gente enfrenta, como eu mencionei, as dificuldades, os erros, as falhas, a luta contra o próprio pecado, e a gente pensa que não vai chegar ao fim. E a gente deveria se lembrar dessa primeira parte do versículo 6. Eu sou filho, Deus me chamou, Deus tem estado comigo nas lutas, nas dificuldades. Será que eu vou me lembrar de que tudo que acontece durante esse percurso, durante esse processo, faz parte do plano dele de crescimento, do plano dele de cooperação para o bem no sentido de nos conformarmos à própria imagem de Cristo? Porque o versículo fala desse processo, mas ele fala que essa obra ela vai ser completada no dia de Cristo. Esse dia de Cristo aqui se refere à glorificação. Se refere ao ápice da nossa vida cristã. Quando de fato seremos transformados. Quando de fato essas lutas que nós temos em relação aos pecados, as lutas que temos em relação à nossa natureza caída, tudo isso vai se encerrar. Tudo isso encerra-se e vamos desfrutar da plena comunhão com Cristo. É disso que Paulo está falando. No sentido de não olharmos para esse processo, de entendermos e termos a plena confiança de que a obra de Deus em nossa vida, ela vai se concluir por conta da própria fidelidade de Deus. E aí eu queria, irmãos, que abríssemos lá em 2 Pedro 1, versículo 10, porque a parte seguinte do versículo, que é o versículo 7, 2 Pedro 1, versículo 10, diz o seguinte: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Confirmar a vossa vocação e eleição. E aí volte lá para Filipenses 1, 7. Por que Paulo está falando para essa igreja de que ele sabe que Deus irá completar essa obra? Porque ele via naquela igreja, naquele povo, naqueles irmãos, uma vida transformada, uma vida de quem participava da graça comigo, de alguém que ofertava para o progresso do Evangelho, alguém que orava, alguém que participava inclusive dos sofrimentos, lembrando mais uma vez que aqui no contexto Paulo estava preso, alguém que era participante de tudo o que acontecia e tinha como alvo o progresso do Evangelho. Quando a gente lê um versículo como esse de 1 Pedro, a gente precisa entender de que o chamado em Deus, com essa obra que inicia-se pela salvação, ela vai requerer de nós ações práticas, ela vai requerer de nós participação na obra do Evangelho. Ela vai exigir de nós evidências de que de fato somos salvos. E essas evidências, elas se mostram nas ofertas, numa vida de compromisso com a obra de Deus, numa vida de compartilhar as necessidades ou de atender às necessidades do outro, que é o caso aqui também. Então Paulo está olhando para aqueles irmãos e dizendo:
Deus vai completar a obra. E eu estou vendo que vocês vivem e participam comigo dessa obra e desse processo. É como se Paulo falasse de um amor incondicional ao próprio Deus. É uma graça que ela é derramada sobre nós, não apenas para que sejamos salvos, mas é uma graça que é derramada para que sejamos participantes, para que sejamos ativos dessa obra. Não como cristãos isolados, mas como parte de uma família, como parte de uma missão. E é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Vocês fazem parte dessa missão. Vocês fazem parte dessa obra. Vocês são participantes. E eu penso assim, porque vocês participam disso, seja nas algemas, seja na defesa, seja na confirmação do Evangelho. Vocês participam disso. Esse Evangelho que iniciou, esse Evangelho que se inicia pela graça, pela própria soberania de Deus, é um Evangelho que nos leva a sermos participantes do progresso do Evangelho. E aí, o argumento de Paulo, se a gente pensasse num desenho, ele faz a primeira afirmação no sentido de que Deus vai completar a obra. Na sequência, ele traz os argumentos para reforçar isso. E depois ele conclui mostrando algo que é a essência da vida cristã, quando ele vai falar desse afeto, versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele utiliza aqui um afeto para mostrar que, primeiro, que isso que ele está descrevendo aqui não é algo que é apenas um sentimento dele, algo que ele percebe. Não, ele está dizendo que isso que ele está falando daqueles irmãos, Deus é testemunha do que ele está sentindo. E mais ainda, ele está falando dessa terna misericórdia de Cristo. Que terna misericórdia de Cristo é essa? É um amor que é um amor sacrificial, é um amor que é generoso, é um amor que não é superficial, um amor que não é baseado nos próprios interesses, um amor que vai além das circunstâncias. Porque você perceba que as circunstâncias que Paulo, inclusive, menciona, é que esses irmãos participavam dos sofrimentos dele, inclusive, na prisão. Só o amor de Cristo poderia fazer com que aqueles irmãos continuassem apoiando, continuassem interessados em Paulo, continuassem interessados no próprio Evangelho, no momento de perseguição, no momento de lutas. Era um amor que não era circunstancial. E perceba que um dos propósitos da carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de encorajamento, é uma carta de o apóstolo falar àqueles irmãos para que eles pudessem se consolar em alegria, para que eles pudessem continuar firmes no propósito de propagar o Evangelho, para que aqueles irmãos não desistissem. E Paulo, como se ele estivesse também se consolando, olhando para todo aquele contexto, ele está dizendo: não se desanime, vocês já têm sido aperfeiçoados. E eu também já tenho experimentado desse aperfeiçoamento, quando eu olho para tudo isso, e eu sinto amor, um amor de Cristo por vocês. Eu consigo ver um amor genuíno, um amor que não é motivado por interesse próprio, porque inclusive se a gente lê lá em Atos 4, alguns irmãos chegaram inclusive a passar necessidade por conta da ajuda, das ofertas. Mas mesmo assim eles não desanimaram. Então Paulo está, diante de todo esse contexto, falando: eu vejo um amor genuíno. E vocês serão apresentados
diante de Cristo, no grande dia, no dia de Cristo, vocês serão apresentados de maneira perfeita. Vocês serão apresentados de maneira que Deus irá completar tudo o que começou. E vocês precisam descansar nessa fidelidade de Deus. Então, o que a gente vê aqui, Paulo ensinando nesses 3 versículos? Resumindo, para poder concluir, que esse amor, que o próprio Paulo descreve em relação a esse sentimento que ele tem aos irmãos de Filipenses, ele é um amor que ele é testemunhado por Deus. O próprio Paulo, no versículo 7, reforça isso, é um amor que é testemunhado por Deus. Um amor que ele vê evidenciado nas ações dos irmãos. E é um amor que procede do próprio Deus. Paulo descansa e encoraja e anima aqueles irmãos para que eles pudessem descansar na própria fidelidade de Deus. E é isso que esses 3 versículos têm, a nossa igreja, que tem para a minha vida. Quando eu estava preparando, tentando pensar em alguma ilustração, às vezes a gente olha para a vida do ímpio e a gente vê alguns sinais, às vezes, de prosperidade, não há lutas, e a gente, às vezes, quer isso, a gente quer esse consolo. E a gente esquece que a vida cristã não é sobre isso. A gente esquece que a vida cristã é sobre essa certeza que a gente tem que ter de que somos, de fato, filhos de Deus, em meio às lutas, em meio às bênçãos, em meio às alegrias, e de que não são as circunstâncias que vão nos motivar e que vão nos entregar essa certeza de que fomos, de fato, chamados por Deus. Então, quando a gente vê essa sequência de versículos, Paulo falando da fidelidade, Paulo reforçando de que temos que viver, e essa igreja era testemunho disso, de acordo com o próprio chamado, a obra, o próprio chamado da transformação, a gente vê Deus mais uma vez confirmando os seus propósitos. 1 Coríntios 1,8 diz o seguinte: Ele também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos caminhavam para serem irrepreensíveis. 2 Timóteo 2,13 diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A soberania de Deus em iniciar a obra, se formos de fato filhos de Deus, porque é importante examinarmos a nós mesmos para termos essa convicção e essa certeza. Se Deus nos chamou, Ele irá completar a sua boa obra. E a gente precisa ter e viver com essa convicção. Porque só assim, fazendo um paralelo lá com a segunda carta de Pedro, só assim deixaremos de tropeçar. Porque a gente não vai sofrer e não vai levar uma vida sem essa ausência de convicção. Mas, mais uma vez, eu reforço. Temos que ter a certeza que o Senhor nos chamou, mas também temos que viver de acordo com a vocação pela qual Ele também nos chamou, que é sermos filhos de Deus. E esses irmãos, como Paulo mencionou, eles viviam de acordo com essa vocação. Eles eram participantes nesse progresso do Evangelho. Eles participavam da boa obra. Isso faz com que Paulo tenha, em relação a eles, ternos afetos de misericórdia. E assim Cristo tem que olhar para a sua igreja, para nós, e ter esse sentimento de que valeu a pena, de que o sacrifício, a consumação ali, para vermos um povo transformado, um povo perfeito, valeu a pena. Então temos que ter essa compreensão de que estamos vivendo um agora que é temporário. Mas o eterno é muito melhor e a gente precisa o tempo inteiro estar atento ao eterno. Amém, irmãos? Vamos orar?
Senhor, agradecemos por tua fidelidade, agradecemos, ó Pai, pela tua soberania, Senhor, sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela tua boa obra, ó Pai, na vida de cada um, na minha vida. Temos convicção, ó Pai, que o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou de um lugar de trevas, de um lugar, ó Deus, de pecado, de um lugar em que estávamos condenados, ó Deus, para vivermos uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida, Senhor, que é voltada para Ti, e uma vida, Senhor, que expressa o Teu caráter, Senhor, de participação na Tua obra, no Evangelho, uma vida, Deus, que Te busca para ser transformada, Senhor, e uma vida, Senhor, que desperta em Ti, Senhor, de fato, graça, misericórdia, amor, Senhor, que desperta em Ti, Senhor, que de fato temos vivido uma vida de acordo com a vocação pela qual o Senhor nos chamou, Senhor. Que possamos viver essa vida, Senhor, que possamos descansar em Ti, que possamos nos alegrar, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua bondade, ó Deus. Cuida de cada um, cuida da Tua igreja, e que possamos ser achados, ó Deus, fiéis à Tua palavra, que possamos ser achados, Deus, fiéis ao chamado cristão, Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.